Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui mais uma vez o professor Júnior com a matéria de ciência, que é uma matéria tão maravilhosa que eu sei que vocês gostam bastante, tá? Hoje nós vamos continuar aquelas nossas revisões que nós começamos há algumas aulas atrás. Hoje com um perfil um pouquinho diferente, né? Com as questões mais voltadas para ser uma questão de verdade, né? Aquelas questões mais tradicionais. Na aula passada a gente viu algumas questões assim, mais com muita imagem, mais uma questão de reconhecimento. Hoje é para forçar um pouquinho você a lembrar das nossas aulas mesmo, tá bom? A nossa aula de hoje ela vai estar voltada para misturas e suas separações. Chegamos a ver esse assunto aí em outra aula, vimos que essas misturas elas estão todos os dias, né, constantemente ao nosso redor, e que sem elas praticamente a gente não teria nada, porque quase tudo que nós temos hoje seria uma mistura de alguma coisa com outra, né? E antes de falar sobre essas misturas, eu queria recordar a você o que foi que nós falamos na aula passada, né? Fizemos algumas questões, essas questões elas estavam falando sobre esses dois temas, que seriam os hábitos alimentares e também a higiene pessoal. Aproveitamos as duas coisas para mostrar uma coisa com a outra. Por exemplo, os hábitos alimentares, a gente viu que precisamos comer bem, até porque precisamos fazer uma produção de energia muito alta, e aí para isso a gente precisa ter uma alimentação saudável, né? E a higiene pessoal, ela também é necessária justamente na alimentação, porque quando você, por exemplo, vai comer, tem que lavar as mãos, você tem que ter toda uma higiene para que você possa ter uma boa alimentação, por exemplo. Lavar as frutas, enfim, está tudo muito relacionado. Você consegue ver os hábitos alimentares e a higiene pessoal muito juntinho ali, tá? É lógico que a higiene pessoal ela vai além disso, né? Vai além de lavar uma fruta, mas só para você entender que as duas coisas elas se completam, tá bom? Na aula de hoje a gente vai revisar, né, a questão das misturas, né? Essas misturas, elas também já foi vista aqui e eu queria só recordar algumas coisinhas básicas. Olha essa questão aqui, a primeira. Aqui diz assim, sabemos que as misturas são. Tem letra A, B, C e D. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês, olha para essa imagem aqui, que eu separei três tipos, né? Heterogênea, heterogênea e homogênea. A gente teria que lembrar o que seria isso. O que seriam esses dois tipos de mistura, né? Seria, por exemplo, a homogênea é aquela que você vê apenas um aspecto, mas tem mais de uma coisa ali dentro. Como assim, Júnior? Coloquei aqui como exemplo, ó, água e álcool. Você sabe que tem água e álcool no mesmo recipiente, porém, você não consegue ver a água e o álcool. Só consegue ver uma coisa só, um aspecto só. Aí essa visão que você tem aí se chama de fase. Se você consegue ver uma coisa só, chama de uma fase. Se consegue ver duas coisas ou duas substâncias, duas fases. Se tiver três fases. Então nesse caso aqui eu tenho, quando é uma fase só, é homogênea. Quando são duas ou mais fases, eu tenho heterogêneo, tá? Por exemplo, a água e óleo são duas fases. Eu consigo ver a água e o óleo, tá bom? E aí a questão está voltada para outra coisa. Veja, o que é uma mistura, na verdade? A questão pergunta isso. O que é uma mistura? E aí eu tenho na letra A, por exemplo, é a separação de várias substâncias. Olha, a mistura não pode ser a separação. A mistura seria a união, concorda? A letra B diz assim, união de duas ou mais substâncias. Verdadeiro, concorda? A mistura seria justamente quando você pega substâncias diferentes e coloca no mesmo recipiente. Se consegue ver apenas uma coisa é homogêneo, mais de duas coisas, no caso mais de uma coisa, duas ou mais, seria heterogêneo, tá bom? E aí eu tenho aqui, só para a gente confirmar mesmo, letra C diz que é quando encontramos uma substância sozinha. Não, isso é substância pura. E letra D, quando uma substância está no estado sólido. Não faz sentido, porque se ela estiver no estado sólido, ela pode estar sozinha ou pode estar acompanhada. Se estiver sozinha, substância pura. Se estiver acompanhada, ela vai ser uma mistura, ok? E aí a questão 2. Aproveitando a questão 1, que você acabou de fazer e começou a ver comigo o que seriam as fases, eu trouxe uma questão aqui falando justamente sobre as fases. Veja, um estudante de ciência misturou em um recipiente óleo, água e areia. Como mostra a imagem abaixo. Olha essa imagem aí. Você tem óleo, água e areia, que você consegue ver cada um deles. Então a pergunta é justamente sobre o que você está vendo. Após observar a imagem, podemos dizer que essa mistura apresenta quantas fases?
Recorda, por favor, ó, fase é tudo que você consegue ver. Você consegue ver quantas coisas ali. Vamos lá, óleo, água e areia. Você vê 3 coisas. Logo, a resposta seriam quantas fases? Justamente 3 fases, tá bom? Então, ó, questão de misturas, nesse caso aqui, mostrando a você quantas fases existem em um recipiente, tá bom? Mais uma questão pra gente. Então, olhadinha aí. Essa aqui é fácil. Vê, você tem aí um recipiente com salada de frutas. E assim, salada de frutas é um prato onde encontramos várias frutas misturadas, né? E aí eu tenho, observando a imagem, podemos dizer que a salada de fruta é... Bom, se eu estou falando de mistura, ele pode perguntar a fase, pode perguntar qual o tipo. Nós já sabemos, presta atenção, só pode ser homogênea, heterogênea, uma fase, 2 fases, 3 fases ou 4 fases. Então, a pergunta é, essa salada de fruta seria que tipo de mistura? Homogênea, eutética, comum ou heterogênea? Olha um pouquinho, bem direitinho para essa imagem aí, me diz. Tu vê quantas coisas ali? Né? Tu consegue ver quantas coisas diferentes? Ó, tu consegue ver uva, tu consegue ver kiwi, tu consegue ver manga. Pelo menos 3 coisas. Então, se são 3 coisas, já é uma mistura. Se tu consegue ver essas 3 coisas, são quantas fases? São 3. Então, tu vê 3 coisas, 3 fases. Logo, se você vê mais de uma fase, você chama de mistura heterogênea. Tá bom? Nesse caso aí, a mistura eutética e a comum não fazem nem parte do nosso conteúdo, ok? E aí, ó, mais uma questão. Não vamos esfriar não, para não perder o nosso tempo. Vê só, a questão 4, questão muito fácil. Eu falei dessa questão quando a gente estava vendo lá as separações de misturas. Deixa eu só te recordar rapidinho aqui. A mistura é quando você junta substâncias diferentes. A separação é quando você realmente separa. E para isso tem um método. Cada tipo de mistura pode ser feito com um método. O que são esses métodos? São a forma que você vai separar essas misturas. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que é uma pessoa, né, ali com um monte de feijão embaixo da mão. Então a pergunta vai ser voltada a esse feijão. Lembra que eu falei lá na aula, lá, há um pouco atrás? A gente falou o seguinte, que quando a pessoa compra o feijão que vai cozinhá-lo, algumas pessoas separam o feijão de algumas coisas que vem dentro, assim, ao invés vem sujeira, feijão podre, então a pessoa separa um do outro usando a mão, tá? E aí a pergunta ela vai ser voltada justamente para isso, né? Vê só aqui, ó. Aprendemos durante as aulas que a mistura pode ser separada, né? É que a alternativa abaixo nos dá o tipo de separação que está acontecendo na imagem. Perdoe, deixa eu refazer. Que a alternativa abaixo nos dá o tipo de separação que está acontecendo na imagem abaixo. Isso aqui eu falei várias vezes para você, tá? Eu citei a você que isso aí seria um processo chamado escolha, né, da separação por tipo de catação. Você vai catar de verdade. Você pega um, bota para lá, deixa o restante aqui. Quando você usa a mão para fazer separação, você tem um processo chamado catação, tá? Catação é somente com feijão, professor? Não, eu já até falei aqui também sobre os recicláveis. As pessoas que trabalham em algumas indústrias que fazem a reciclagem do lixo, elas catam mesmo, ó, pega aqui o lixo, é plástico, para um lado, metal para o outro, ou seja, está separando objetos que são grandes através de um processo manual, com a mão. Então seria a catação, ok? E aí a gente chega na nossa última questão de hoje, questão muito boa, muito fácil também, você vai saber com certeza. Dá uma olhadinha rapidinho aí, ó. O café, uma bebida muito consumida no Brasil, é preparado fervendo o pó do café para ser extraído. Logo depois é espaço para retirar o excesso. No caso, esse excesso aí é o pó que sobrou, ficou ali, que não se misturou com a água, tá bom? E aí diz assim, ó, com a ajuda da imagem, marca a alternativa que preenche a lacuna do texto. Lacuna é esse espaço que eu deixei aí. Então, para separar o café, o pó do café que sobrou, da água que ficou lá em excesso, o que é que eu devo fazer? Eu vou fazer uma destilação, uma separação magnética, uma filtração ou uma evaporação. Bom, você sabe que isso a gente faz em casa todo o tempo, existe até um papelzinho específico, às vezes, para você utilizar, que seria, no caso, o papel de filtro, né? Para separar o café, no caso, o pó do café da água, no caso, o café que já está pronto.
Nesse caso, só resta para a gente pensar que a separação do café que nós fazemos, se o que nós usamos é chamado de filtração, ok? E aí, com essa questão, nós chegamos ao fim, né? Eu só tenho a agradecer a vocês por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.